Oi pessoal, tudo bem? Cláudio Santana falando. Vamos para mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o assunto de hoje são os nomes científicos das plantas. Não há aqui qualquer proposta de se dar uma aula de taxonomia, botânica, nada disso. Naturalmente, alguns conceitos serão passados. Porém, o foco principal são os nomes científicos, por que esses nomes são dados, como eles são dados e algumas curiosidades sobre eles. Então, para a gente poder começar a falar, a gente começa a falar pela espécie. Todo ser vivo ele é enquadrado como uma espécie. Existe a espécie humana, o cachorro, o gato, e cada espécie tem um nome para ela, um nome dado pela ciência. Uma espécie é a menor população distinta capaz de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Não basta se reproduzir, seus descendentes precisam ser férteis. A gente tem alguns exemplos aqui. O lobo selvagem, essa é uma das subespécies de lobo, né? Canis lupus lupus, ele é capaz de cruzar com um lobo doméstico, que nada mais é do que o nosso cachorrinho de casa, o Canis lupus familiaris. O nosso cachorro ele é uma subespécie de lobo, tanto um pastor alemão quanto um terrier brasileiro, como mostrado aqui na foto. E lobos e cães domésticos podem cruzar e gerar descendentes férteis, né? O cão-lobo. E esses descendentes também podem cruzar entre si e ter descendentes igualmente férteis. Diferente, por exemplo, de quando você tem o cruzamento de animais que são muito parecidos, mas que não pertencem à mesma espécie. No caso, o asno ou jumento, Equus africanus asinos, e o cavalo doméstico, o Equus ferus cabalus. Essas duas espécies, quando cruzadas, geram um descendente que é até bastante interessante do ponto de vista da exploração, que é a mula, mas que é estéril. A mula não gera descendentes. Existem alguns outros casos de cruzamento. Isso é bem mais complicado do que essa simplificação bem grande que eu fiz. A gente tem o caso, por exemplo, dos saguis, são várias espécies de sagui. Existem híbridos estéreis, existem híbridos férteis entre espécies diferentes de sagui. Existem híbridos cujos filhotes são abortados, híbridos com malformações. É um pouco mais complicado. Eu tentei colocar dois extremos, descendentes férteis e descendentes estéreis. Mas assim, normalmente o que define uma espécie é isso, a capacidade dos integrantes da sua população gerarem descendentes férteis. E como eu falei, toda espécie tem um nome científico e a razão de se dar um nome é muito simples, é prática. Exemplo, crim de uva. Eu chamo crim de uva, é a Trema micrantha, uma espécie que qualquer um já viu na rua e nunca vai prestar atenção. É uma arvoreta simplória, singela, frutos pequenos, até vermelhinhos chamam um pouco a atenção, mas não é uma árvore que no dia a dia assim, o cidadão lembre dela como lembra de um ipê ou de um pau-brasil. Mas é uma espécie extremamente importante para a fauna, é uma das árvores mais úteis, principalmente para aves, sempre presente na sucessão secundária em Mata Atlântica. E a Trema micrantha possui, a crem de uva, ela possui uma área de dispersão, uma área de ocorrência extremamente ampla. E vai da Flórida, nos Estados Unidos, até a Argentina. Ocorre nas três Américas, nas ilhas do Caribe, e nos seus vários locais de ocorrência vai ter vários nomes. Só no Brasil ela é crim de uva, grande uva, pau-pólvora, periquiteira, coatidiba, taleira, curindiba, cotindiba, pessegueiro de capoeira. Em países de língua espanhola da América, você tem capule, tortoleiro, guacimela.
No Haiti, que fala francês, ela é Bois de Soré. Na Flórida, ela é a Florida Tremor. Florida Tremor. Enfim, você tem que ter um nome para unificar isso. Como pesquisadores de diversos locais vão poder tratar sobre essa espécie, mesmo sendo do mesmo continente americano? Porém, o inverso também ocorre. Você ter um nome comum, né, um nome vulgar, um nome popular, para espécies diferentes. E nem sempre elas são parecidas como as 4 que estão sendo expostas aqui, não. Existem espécies extremamente distintas em morfologia que possuem o mesmo nome. No caso da espinheira santa, do nome popular espinheira santa, conhecer a espécie correta pode se revestir numa questão de vida e morte. Porque enquanto a espécie Maitenus ilicifolia é a espinheira santa verdadeira, capaz de curar problemas, enfermidades do sistema digestório, sendo inclusive incluída em listas oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, senão eu não teria incluído a espécie aqui na apresentação, eu não seria responsável. A Maitenus ilicifolia pode ser confundido com outras espécies que essas ou não fazem qualquer efeito ou são tóxicas. Paquistroma longifolium, que é uma euforbiácea, Zolernia ilicifolia, que é uma leguminosa, e a Sorócia bonpland. Inclusive a Sorócia bonpland é chamada em alguns lugares falsa espinheira santa, porque ela é a mais confundida e facilmente encontrada em qualquer feira, sendo comercializada por herveiros como espinheira santa. Mas ela não só não funciona, como possivelmente é hepatotóxica. Paquistroma longifolium com certeza é tóxica. Então, nesse caso, se faz extremamente importante saber a espécie correta, porque o nome vulgar pode levar você a tomar um placebo ou um veneno no lugar de uma planta efetivamente recomendada para um problema específico. E aí a gente vê, né, desde quando se tenta organizar essa confusão das espécies, se dar um nome, se colocar. A cabeça do ser humano é essa, é colocar as coisas em caixinhas, né? Então, o primeiro a tentar organizar essa confusão, essa bagunça, foi Teofrasto, um grego. Teofrasto era um filósofo, era um botânico, era um anatomista. Na antiguidade as pessoas eram tudo. Teofrasto era discípulo de Aristóteles e eventualmente viria a substituí-lo à frente da escola dos peripatéticos. Ele se tornou o líder dos peripatéticos após a morte de Aristóteles. E entre as várias habilidades de Teofrasto estava a botânica, e ele tentou agrupar, fazer um primeiro agrupamento de espécies por hábitos, né? Árvores, arbustos, ervas, e usos, uso medicinal, uso culinário, etc, etc e tal. Ele tentou fazer uma primeira organização. E essa organização mais funcional, ela permaneceria na antiguidade, seria continuada por Dioscórides. E Dioscórides é um greco-romano bastante importante porque ele é considerado o pai da farmacognosia, enquanto Teofrasto é considerado o pai da taxonomia, o pai da botânica, na verdade, por ter tentado organizar a confusão, começar a organizar a confusão. Dioscórides é o pai da farmacognosia por dar ênfase às plantas medicinais. E na época de Dioscórides começaram a ser feitos os chamados herbários, que não são os mesmos herbários que nós conhecemos hoje, que são coleções de plantas, plantas desidratadas. Um dia esse canal vai ter um vídeo sobre tratamento de plantas para conservação. Tá no meu roteiro, tá na minha lista. Mas os herbários da antiguidade não são os herbários que a gente conhece hoje. Eles eram livros, eram tratados sobre plantas, especificamente plantas medicinais. Mal comparando, e não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, uma versão primitiva dos livros do Lorenzi, por exemplo. Livros muito práticos, com imagens e descrições.
O Dioscórides teve um seguidor bastante tardio, já no século XX, que foi o espanhol Fontquer, e que todo mundo que estudou botânica, seja qual curso, mas que tenha tido que estudar botânica, conhece, estudou Fontquer. Isso é um exemplo de um herbário, uma publicação, uma prancha, com a planta, sua descrição, parece ser o láudano, láutano. Láudano, na verdade, é uma substância que era tirada da papoula. Em geral, os herbários, principalmente os que foram escritos na Idade Média, tinham muita coisa de fantasia. A gente consegue ver aqui uma cobra presa à raiz. Os bulbos parecem ter bracinhos, como se fossem animais misturados com vegetais. Mas, enfim, os herbários foram os primeiros registros de plantas por escrito e são bastante importantes. Não existiria árvores brasileiras ou espécies arbóreas brasileiras sem os herbários da Antiguidade e da Idade Média. E aí a gente vai avançando e chega numa transição entre esses sistemas da Antiguidade e os sistemas mais modernos. E o primeiro camarada que vai fazer um sistema parecido com o que a gente conhece é esse aqui, esse senhorzinho aqui do canto, que é o Andrea Cesalpino. Andrea Cesalpino era um italiano e era um herbalista que escrevia herbários e que tentou criar um sistema de classificação artificial, um sistema com critérios arbitrários, sem necessariamente ter afinidade genética, afinidade evolutiva, mas ele, por exemplo, criou um sistema binomial que Linneu viria a copiar. Avançando no tempo, e baseado principalmente na teoria da evolução de Darwin, começaram a ser criados sistemas naturais que utilizavam principalmente critérios de morfologia vegetal, formas de flores, de folhas, troncos, mas principalmente sistema reprodutivo, ovários, pétalas, sépalas. E atualmente os sistemas em uso são os sistemas filogenéticos, que usam todas as informações disponíveis, incluindo características de ancestralidade e principalmente características evolutivas, similaridade evolutiva. O sistema usado atualmente é o chamado APG4, Angiosperm Phylogeny, na sua quarta versão. E esse é o Linneu, que criou o sistema mais conhecido, sistema mais famoso, com toda essa classificação binomial, nomes em latim. Por que os nomes são latinos? Né? Porque o latim, na época, na Antiguidade, da Idade Média, até século XIX, era uma língua em uso, era uma língua da ciência, era uma língua culta, hoje ele é uma língua morta, o que faz o latim ainda mais conveniente, porque por ser uma língua morta, hoje em dia ele é uma língua neutra, e vai permitir homogeneizar ou uniformizar a informação. E Linneu, ele é importantíssimo, ele está na história da taxonomia, e taxonomia é o quê? Ciência que define os grupos de seres vivos com base em características comuns. Ela tenta hierarquizar as espécies. Eu não vou me aprofundar nisso, só a taxonomia vegetal dá um vídeo, acho que dá uma coleção de vídeos, mas basta dizer que é o enquadramento das espécies em gêneros, famílias, ordens, reinos, ok? Que são chamados táxons, ou taxa. Qualquer agrupamento taxonômico, qualquer categoria é chamada um táxon. Uma família, por exemplo, Fabácea, família das leguminosas, é um táxon. Gênero Pau-Brasília é um táxon. Pau-Brasília equinata é um táxon específico. O que caracteriza um táxon são os caracteres, são atributos, que são considerados sempre isoladamente ou comparando-se com outros caracteres.
Exemplo, folhas opostas, ovários súperos. Classificação é ordenação das espécies de maneira hierárquica. Mais uma vez repetindo, reino, divisão, ordem, família, gênero, espécie. E isso tem que ser enfatizado porque geralmente as pessoas confundem classificação com identificação. Classificação é ordenação, ordenação dentro de uma hierarquia. Identificação é reconhecimento de uma espécie. É você ter uma amostra, você coletou uma determinada espécie, e você vai comparar com uma espécie já coletada por alguém, que está depositada num herbário. Bom, só voltando aqui para a questão da espécie, que é o foco principal nosso aqui nesse vídeo, por convenção, o nome de todo ser vivo é um nome duplo. O nome duplo, completo, é o nome da espécie, sendo que o primeiro nome, que vem com a inicial maiúscula, é sempre o gênero. O segundo nome é o nome específico, ou epíteto específico. E todo nome é escrito em itálico. O exemplo que está sendo dado aqui é pau-brasília equinata, que até não muito tempo atrás era Cesalpina equinata, e por uma revisão da espécie se tornou pau-brasília. Só abrindo um parêntese, por que eventualmente as plantas mudam de nome? Você imagina alguém que identificou uma espécie em 1774, 1814, ou mesmo em 1902. A gente não tinha os recursos tecnológicos de hoje, instrumentos ópticos, aparelhos para você medir radiação. Existem plantas que você faz a medição de carbono, carbono 14. Você não tinha todo o aparato tecnológico de hoje. E nem sempre as plantas estavam dentro dos seus grupos corretos. À medida que você vai tendo condição de fazer uma melhor avaliação, tanto do ponto de vista morfológico quanto evolutivo, à medida que a ciência avança, você vai tendo condição de reenquadrar as espécies. E, eventualmente, se descobriu que o pau-brasil ele fazia parte de um grupo muito próprio, tanto que é uma espécie única, um gênero com uma só espécie, gênero pau-brasilia, que anteriormente era Cesalpina equinata, em honra justamente a Andrea Cesalpino. Esse cara realmente foi muito importante. E alguns caracteres morfológicos que te permitem identificar um pau-brasil. O formato de copa característico, isso é muito macete, assim, é muito jeitão, como alguns dizem popularmente. As vagens do pau-brasil, as partes jovens e as vagens são cheias de espinhos, por isso esse epíteto específico, equinata, que vem de espinhos, que nasce com espinhos, que tem espinhos quando jovem. Esses folíolos, que são muito característicos do pau-brasil, o tronco se descama em placas, grandes placas, e revela uma entrecasca avermelhada. Bom, como é que a gente concede um nome científico? Quais são os critérios? Existe um roteiro para isso, existe todo um critério, a gente vai ver no final qual é tem uma instituição que regula isso, mas basicamente os nomes são dados como homenagens, ou fazendo referência a locais, características morfológicas ou fisiológicas, ou a ambientes. Um exemplo de homenagem, espécie Simira graziella, uma rubiácea, homenagem à grande botânica brasileira, Graziella Maciel Barroso. Foi até enredo de escola de samba. Inga uruguensis, faz referência a um local, Uruguai, provavelmente uma amostra da identificação da espécie foi feita com base em uma amostra coletada no Uruguai. Uma característica morfológica, jacarate espinosa, mamão do mato, uma planta com espinhos, espinosa, espinescente. Referência ao ambiente, escute arenícola, uma espécie de restinga, ocorre nas faixas de areia de restinga, é uma espécie arenícola. E aí a gente vai falar de alguns nomes científicos bastante curiosos e as suas motivações. Vamos começar com uma homenagem.
Joanésia Princeps. Esse o nome inteiro é uma homenagem, mas é uma homenagem duvidosa. O botânico Joaquim Veloso de Miranda, que prestava serviços no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, quando conseguiu identificar a cutieira, ou boleiro, ou andaaçu, ele nomeou Joanésia Príncipes em honra a Dom João VI, príncipe regente do Brasil. Só que Joanésia Princeps tem sementes extremamente purgativas, podendo provocar diarreias de 3 dias. Provavelmente é uma ironia, motivada por rancor. Joaquim Veloso de Miranda provavelmente teve descobertas roubadas, tomadas por botânicos estrangeiros. Era muito comum que botânicos estrangeiros levassem plantas daqui, franceses, ingleses, alemães, levasse para jardins botânicos de fora e depois de utilizar todo o trabalho dos botânicos brasileiros. E Veloso provavelmente foi alvo de alguma injustiça desse tipo, eu suponho. E quando teve a oportunidade de dar o nome a uma planta que talvez não tenha interessado a ninguém, destilou todo o seu rancor para Dom João VI. Porque eu não creio que uma planta purgativa seja exatamente uma homenagem. Diferente, por exemplo, da Dorstenia caralta, o carapial, a contraerva, uma morácea de hábito herbáceo. O gênero Dorstenia, isso é uma homenagem duvidosa. O gênero, tudo bem, ele é homenagem de Linneu a um rival, que é o professor Dorsten. Linneu afirmava que a obra do professor Dorsten era minúscula como as flores da Dorstenia, do gênero Dorstenia. Se vocês observarem aqui onde está essa luzinha vermelha, isso é a inflorescência de Dorstenia, chamada Senanto. E aqui tem centenas de flores minúsculas, como se você tivesse pisado num figo. É a mesma família do figo comestível. Mas caralta já é uma outra história. Caralta, o epíteto específico, faz alusão a Jorge Pedro Pereira Caralta, um grande botânico, um grande especialista brasileiro de morácea na história, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, com quem eu tive a honra de aprender algumas coisas, com quem eu tive a pessoa que eu tive a felicidade de ter conhecido, poder dizer que eu conheci Pedro Caralta. Então, essa é uma homenagem mais do que merecida. Você pode fazer alusão a locais. Por exemplo, no caso da Cyathea corcovadensis, pertencente ao gênero Cyathea, que é um gênero que faz referência ao formato de taça dos soros da planta, como vocês estão vendo aqui na luzinha. Os soros são as estruturas reprodutivas das pteridófitas, das samambaias. Cyathea corcovadensis é uma samambaia gigante, xaxim de espinho. E provavelmente a corcovadensis, por ter sido coletada no Morro do Corcovado, aqui no Rio de Janeiro. E pode até não ter sido a primeira coleta, mas é possível que a identificação tenha sido feita com uma amostra coletada no Corcovado. Isso é muito comum na botânica. Às vezes a primeira coleta nem foi no determinado local, mas a identificação, a publicação do nome foi feita com base em uma amostra coletada num determinado local. Pode ter sido o caso da Cyathea corcovadensis. Eu não consegui encontrar essa referência tão aprofundada, mas é muito provável. Outra referência local, Butia catarinensis, o butiá. O gênero Butia, de várias palmeiras que tem essa característica, né? São palmeiras com o estipe assim, bastante avantajado, um estipe gordinho, deriva do tupi bati, coisa espinhosa. Geralmente os butiás são espinhosos. E o epíteto específico, o nome específico catarinensis, faz referência à região de ocorrência, estado de Santa Catarina. Assim como a gente tem muitas espécies, Clusia fluminensis, por exemplo, faz referência ao estado do Rio de Janeiro. Schizolobium amazônico, não é mais amazônico, é Paraíba, mas sim, fazia referência à sua ocorrência na região amazônica e daí por diante. Outras referências.
Referência a característica morfológica ou característica fisiológica. Então, a gente tem o famoso cedro rosa, ótima madeira, construção civil, movelaria fina, espécie típica da Mata Atlântica, mas tem ampla ocorrência no Brasil. O gênero Cedrela, que é o gênero dos cedros nativos, faz referência à sua semelhança com os cedros do Velho Mundo. Provavelmente não a semelhança da árvore como um todo, já que os cedros do Velho Mundo são coníferas, não são plantas de folhas largas, como aqui os cedros da América do Sul, cedro brasileiro, mas provavelmente pela qualidade da madeira ou pelo uso da madeira, uso nobre. Ou talvez até a cor da madeira seja semelhante. O epíteto específico, fícilis, quer dizer que ela é fácil de rachar. Seria porque a madeira racha? Ou, suspeita minha, o tronco dessa árvore, a epiderme, ela é fissurada. O ritidoma é fissurado. Seria referência a esse ritidoma? Fícilis? Fissuras? É possível. Já ouvi uma versão, só que sem qualquer base científica, que poderia fazer inclusive referência ao formato de abertura do fruto, mas creio que características da madeira ou mesmo do ritidoma fazem muito mais sentido. Outra que diz respeito a uma característica morfológica e também ao lugar. No caso, o próprio gênero aqui, Schizolobium, gênero do guapuruvu, Schizolobium paraíba. Schizolobium vem do grego, quer dizer legume partido. O guapuruvu possui um legume extremamente lenhoso, como a gente vê aqui nessa fotografia do meio. Essas fotos todas são retiradas da internet. Ele se parte, ele se abre para libertar o fruto. Mas também existe a possibilidade de ser Schizolobium, essa separação, essa compartimentalização, dizer respeito a uma segunda camada. A semente do guapuruvu, ela vem acondicionada num envelope muito delicado, parece até um papel de seda, que embrulha essa semente. É um dos frutos mais bonitos da flora brasileira, na minha opinião, a forma como essa semente é acondicionada. E, de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, Schizolobium é legume partido. Bom, Paraíba diz respeito ao rio Paraíba do Sul, de onde veio a amostra identificada e que serviu como base para a publicação do nome. Alusão a ambientes. Bulbophyllum rupiculum, uma orquidácea específica de campos rupestres, que são campos de pedra, campos pedregosos, campos de altitude com substrato eminentemente pedregoso. Bulbophyllum, o nome do gênero, indica folhas bulbosas. Se a gente olhar a foto da esquerda aqui, onde está a luzinha vermelha, a gente vê que são folhas realmente gordinhas, formato de bulbo. E o epíteto específico, rupiculum, diz respeito justamente a essa ocorrência da espécie sobre rochas. Assim como a Lagopta arenaria ocorre sobre areia. A Lagopta arenaria é o guriri, uma espécie de palmeira muito típica das restingas, principalmente das restingas aqui do sudeste brasileiro, ocorrendo sobre a faixa de dunas. E é uma espécie bastante importante na fixação de dunas, na colonização desses cordões arenosos. Daí, arenária, seu local de ocorrência, seu substrato preferencial. O gênero Alagoptera deriva do grego alage pteron, que significa asas variáveis, digamos assim, já que a morfologia dos folíolos das suas grandes folhas pinnadas é muito variável. Bem, era isso que nós tínhamos para dizer nesse vídeo. Quem quiser mais informações, se aprofundar em como são dados os nomes científicos, sugiro visitar esse site aqui, que é o do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, no caso, nomenclatura para algas, fungos e plantas.
É esse endereço aqui, copiem e vejam, por curiosidade. E é isso. Agradeço aí a quem assistiu o vídeo. Próxima quarta tem mais. E vamos que vamos.